Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de gestão de projetos. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho de gestão estratégica. E por que isso é tão importante? Porque os projetos, eles normalmente partem do ponto de vista de atender alguma meta estratégica da empresa e da organização. Então, normalmente, o que acontece? As empresas se reúnem, estudam mercados, produtos, se preparam, market share, fazem, né, o dever de casa, fazem a sua estrutura interna de uma forma estratégica e definem as suas metas. Uma meta estratégica, onde que eu quero estar daqui a 5 anos, quais mercados eu quero alcançar, quais produtos eu quero lançar no mercado. E a partir dessas metas estratégicas é que vão surgindo os projetos. Ah, mas para eu lançar, por exemplo, um carro novo, né, uma nova linha de produção, eu preciso então de um projeto de ampliação da minha capacidade de fabricação, de produção, logística, entrega. E é assim que nascem muitas vezes os projetos dentro das organizações, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos dedicar um tempo para falar um pouquinho sobre essa parte estratégica. A principal missão das organizações é atender, então, as pessoas, clientes, acionistas, sociedades e funcionários. E para atender inclusive a sua missão, né, a sua visão, né, toda aquela parte estratégica organizacional, as empresas precisam também de inovações. Inovações, nós já vimos na aula anterior, que elas são muito relacionadas a projeto. Cada mudança é um projeto. E que os projetos podem ser estruturais ou podem ser também inovadores. Existem duas coisas, né, que as empresas fazem: marketing para os clientes de hoje, inovação para os clientes de amanhã. Aí vai uma das frases de efeito dos gurus da administração, mas que não deixa de fazer sentido, né? Nós precisamos marketing, nós precisamos de vendas, nós precisamos de atendimento para o cliente que a gente tem hoje, para a nossa base instalada, e inovação para pensar na próxima geração de produtos, né? Na próxima geração de clientes. Eu tenho acompanhado muito projetos junto à Embrapa Gado de Leite e hoje se discute muito a respeito dos clientes 4.0, os clientes da nova geração, que são clientes mais exigentes, que exigem empresas sustentáveis, produtos orgânicos, mais adequados às necessidades. Então, é isso. Precisamos então focar na gestão estratégica para a partir dela derivar e originar projetos. Ok? Para isso, as empresas praticam muitas vezes, falando em empresas assim mais voltadas, né, para inovação, empresas de base tecnológicas, grandes corporações. Normalmente elas têm uma área estratégica, muitas vezes ligadas à auditoria, ligados até à alta gestão da empresa, da onde surge o planejamento estratégico empresarial, também conhecido como PEE. O que é isso? É um projeto estruturado para a identificação das metas globais da organização, são as grandes metas estratégicas, e por suas vezes, né, são desdobradas em ações e depois resultam em programas e projetos. Guardem bem essa palavrinha, não é para a aula de hoje, é para uma aula mais à frente. Programas, portfólio e projetos. Nós vamos falar um pouquinho disso aí, tá? Mas a questão toda é: eu preciso de uma estratégia global. Por que eu preciso de uma estratégia? Para me manter no mercado, para conquistar novos clientes, para manter a minha base sólida do que eu já tenho hoje, para não perder os clientes que eu tenho hoje, para conquistar novos mercados e novos clientes também no futuro. E para eu conseguir me manter no mercado. Grandes empresas muitas vezes chegam a desaparecer do cenário global. Tem vários cases aí que indicam isso, vários casos, né? O caso da Kodak, que era empresa líder em fotografia, em papel, filme, revelação, e
coincidência ou não, né? Assim, ironias do destino, foi a própria Kodak que inventou a câmera digital. Mas os seus diretores, né, a sua alta gestão não levou fé naquilo e acabou não dando bola. E foi o que conquistou o espaço hoje, né? A gente tem hoje pouquíssimas revelações de filme, a foto é digital, os arquivos já estão na nuvem, e a Kodak, que era uma empresa gigante, né, há 20, 30 anos atrás, praticamente não existe hoje, ok? Bom, então em relação à gestão estratégica, a gente tem aqui as metas globais, que podem ser grandes metas da minha empresa. Eu quero, num prazo de 3 anos, ser líder no mercado de smartphones. É uma meta ousada, mas pode acontecer. Essas metas, então, elas vão, obviamente, se transformar em objetivos estratégicos. Mas para eu conquistar novos mercados, né, para eu ser líder em smartphone, eu preciso inovar, eu preciso investir em novos segmentos, eu preciso conquistar o público jovem, eu preciso entrar em grandes corporações. Então, com isso, vão surgindo objetivos estratégicos e com os seus valores e os prazos de execução. É aí que a gente entra. Porque quando um objetivo estratégico ganha um prazo e ganha um valor, muito provavelmente ele se transforma ou ele gera projetos dentro das empresas. Então, um exemplo prático aqui para nós: olha, dobrar o faturamento em 3 anos. Beleza. Ter uma organização internacional, um processo de internacionalização nos próximos 5 anos. Melhorar EBITDA em 20% no prazo de 2 anos. O que é o EBITDA? Comecem a se acostumar com esse economês, né? EBITDA, na verdade, é o lucro, mais conhecido como lucro líquido. Aqui é uma sigla em inglês, tá? Que significa ganhos após taxas, impostos, descontos e custos fixos. Quer dizer, exatamente o que sobra no bolso da empresa no final do mês. Então, melhorar em 20% em 2 anos. Então, são grandes objetivos, como vocês podem ver, e que esses objetivos vão se transformar muito em breve em projetos. Bom, então como é que funciona, né, essa questão da gestão estratégica? Nós temos aqui os stakeholders, e aí já é um conceito importante para nós. O que são os stakeholders? São os interessados no projeto, são as partes interessadas, que elas faziam parte de um processo na área de escopo, se eu não me engano, e que ganharam uma área. Tamanha a importância que os stakeholders tomaram dentro do contexto de projetos. Esses stakeholders, eles se juntam à visão, missão e valores das empresas, das organizações. E aí vou deixar um dever de casa para vocês. Pesquisarem essas 3 palavrinhas aqui. Qual a diferença entre elas? O que é a visão? O que é a missão? O que são os valores de uma empresa? E entender bem essa definição, que não faz parte necessariamente da nossa disciplina, mas são conceitos importantes dentro do campo de projetos. E isso tudo gera, obviamente, uma formulação da estratégia com as metas globais, as grandes metas, que foram os exemplos que nós vimos aqui. Eu quero atingir novos mercados, eu quero dobrar o meu faturamento, eu quero aumentar minha parte de lucro, né, o meu lucro, enfim. Eu tenho grandes metas globais e elas se desdobram. Tá bom, mas para eu dobrar o meu faturamento, para aumentar meu faturamento em 20%, o que eu preciso? Você precisa investir em novos mercados nos primeiros 3 meses. Você precisa aumentar o seu valor agregado nos próximos 6. Ou seja, essas grandes metas de eu quero chegar do outro lado, elas começam a se desdobrar em metas menores. Inclusive, recomendo fortemente a leitura do Planejamento Estratégico Empresarial, do PEE, Kaplan e Norton, sabe? É uma grande, eu até tenho ele por aqui, vou ver se eu acho depois o livrinho para mostrar para vocês. Kaplan e Norton, eles têm a parte de KPIs ou KPIs, que são essas metas chaves, e é muito ligado
ao gerenciamento de projetos. Então, essas grandes metas, elas vão se desdobrando em metas, né, em um conjunto de metas num prazo menor, em metas mais palpáveis, que podem sofrer revisão e mudanças e que acabam gerando projetos. Agora, a parte estratégica mexe só em projetos? Não, mexe na rotina também. E aí, o que é a rotina? O que é a operação e a rotina? É a mesma coisa que projeto? Não. Aí vem uma definição importante para nós. A rotina é o que a gente faz todo dia, não é necessariamente um projeto. A rotina é o que eu faço? Acordo, tomo café, vou estudar, ou vou fazer um exercício, uma ginástica, ligo o computador, vejo as principais notícias. No caso de ir para o instituto, né, na nossa rotina antiga, pegar um ônibus ou ir de carro, ir a pé, de bicicleta, enfim, é aquilo que você faz de uma forma repetitiva, aquela parte de operações. Não é que elas sejam menos importantes, não, muito pelo contrário, são muito importantes. Inclusive, existe o gerenciamento da rotina com o Falcone, existe a parte de gestão das operações. A operação tem que estar bem construída. Como é que você, pegando um exemplo aqui esdrúxulo, como é que você vai, por exemplo, cozinhar um prato diferente se você não tem o fogão, se você não tem o gás de cozinha, não tem uma panela, não tem um instrumento adequado? Como é que você vai fazer um prato mais sofisticado, da alta gastronomia, se você não tem os equipamentos e instrumentos necessários para isso? Então você precisa ter uma boa gestão da rotina. E além disso, também precisa ter uma boa gestão de projetos. Porque os projetos vão mudar o seu patamar, os projetos vão trazer a novidade. Rotina está no seu dia a dia, é o que você faz corriqueiramente, é o que você faz na sua operação diária. E o projeto é aquilo que é novo, aquilo que é novidade, aquilo que você não faz no dia a dia. E isso tudo visando sempre os nossos clientes, que seja em tempos de pandemia, seja em tempos de crise como nós vivemos agora, ou seja em tempos de calmaria, o cliente é quem mantém a nossa empresa viva, quem mantém a nossa empresa no mercado. Assim como vocês, queridos alunos, são a razão da nossa existência no Instituto. Em uma organização, em uma empresa, os clientes são a razão de existir, ou pelo menos deveria ser. Eu ainda passo por muitas empresas, principalmente no comércio aqui da nossa região, com um atendimento muito ruim, deixando muito a desejar. Que a gente possa melhorar isso. Bom, então, gente, para a gente entender essa parte estratégica, é o que define o direcionamento. Se eu tivesse que resumir isso tudo em uma palavra, eu diria direcionamento para nós. Ok? Um abraço, muito obrigado e até a próxima.